Olá, pessoal. Meu nome é Sandra Galego, eu sou docente do curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, campus Capital, e eu vou falar um pouco agora da terapia ocupacional no mundo. Primeiro é importante situar que a terapia ocupacional ela foi considerada oficialmente criada em 1917, quando então se criou a Associação Norte-Americana de Terapia Ocupacional. E nesses primeiros anos, né, da terapia ocupacional, no início do século passado, a sua ação se destinava a, a pessoas que estavam em instituições de longa permanência, né? Principalmente para pessoas com transtornos mentais e com tuberculose. Com o advento das duas guerras mundiais, a gente teve aí um aumento significativo de pessoas com deficiência e a terapia ocupacional, então, ela passa a ser reconhecida, né, nesse campo da reabilitação e como uma profissão importante da reabilitação. Ao longo aí dessas décadas, ela tem caminhado conforme as mudanças, né, nas concepções de saúde, de sociedade, de mundo, e conforme as demandas que são a elas dirigidas, né? Então, ela passa a trabalhar na prevenção, na promoção à saúde, passa a trabalhar em uma série de outros domínios, né? Em que a gente vai constatando violação de direitos, né, baixo acesso aos direitos sociais, e é claro que, de acordo com as situações, as necessidades das pessoas, dos coletivos e as situações dos diversos países, né? Então, em 2017, foi comemorado o centenário da criação da terapia ocupacional no mundo, né? Bem recentemente. É importante falar um pouquinho dessa difusão da profissão pelo mundo. Na medida em que ela foi criada nos Estados Unidos, depois ela começou a ser difundida prioritariamente pelos países de língua inglesa, né, para o Reino Unido. Aí você tem uma série de ex-colônias que fazem parte do Commonwealth, né, ex-colônias inglesas, e que passam também a fazer parte, né? Temos também uma expansão, então, ali na Europa, principalmente. Se nós olharmos depois, em 1952, é criada a Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais. E os países que fundam a federação são o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul e Índia. Então, compondo aí um pouco esse cenário que eu falei, né, dos Estados Unidos e dos países que foram colônias do Reino Unido, e também alguns países nórdicos, ali inicialmente a Suécia e a Dinamarca. Israel também ela faz parte dos países que fundaram a Federação Mundial e nessa época também ela tinha uma presença importante de TOs inglesas. Nós temos também, logo a seguir, essa expansão ali para a própria Europa, para os outros países como Alemanha, Noruega, Holanda, Suíça. Depois disso, a terapia ocupacional ela vai se espalhando pelo mundo, mas principalmente para os países do bloco capitalista. Ela só vai se expandir após a queda do Muro de Berlim, que ela vai para os países do leste europeu. E é onde, então, quando os primeiros cursos começam a ser criados, depois de 1989.
Na América Latina, em particular, os primeiros cursos são da década de 50, né, de meados de 50. Os primeiros cursos de terapia ocupacional do Brasil, eles são dessa época, né? A Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro é de 1956. Logo a seguir, né, é criado o curso no Instituto de Reabilitação da USP, ligado ao Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina. Posteriormente, esse curso ele se transforma no curso de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina Campus Capital, que é de onde eu falo, né? Então, é importante salientar que este curso foi, atualmente é o curso mais antigo do país, já que o curso da Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro foi extinto. Então, ele é um dos primeiros cursos do país e que permanece até hoje. Importante situar que esse início na América Latina foi muito semelhante, né? Profissionais de vários países de língua inglesa vieram para a América Latina oferecer as aulas dos primeiros cursos, e alguns profissionais latino-americanos, às vezes assistente social, de áreas correlatas, iam para os Estados Unidos fazer uma formação em terapia ocupacional para depois voltarem, né, para a América Latina para fazerem suas formações. Eu falei Estados Unidos, mas não apenas Estados Unidos, né? Também outros países europeus e também o Canadá, né? Tiveram uma influência importante na formação dos primeiros cursos. Isso que vocês estão vendo é o site da Federação Mundial de Terapia Ocupacional. Se vocês quiserem acessar, vamos lá, www.wfot.org. E a Federação Mundial, nesse site, ela oferece informações sobre os países que são membros, os programas de educação que tem, notícias, eventos. Ela tem um conjunto de recursos que só estão disponíveis para os membros que são registrados na Federação. Mas nesse site a gente já pode ver algumas informações que primeiro, nós temos 580 mil terapeutas ocupacionais no mundo, né? Atualmente a Federação Mundial conta com 101 países membros, né? Houve um aumento significativo nos últimos anos, né, mostrando aí essa expansão mundial, né, da terapia ocupacional. E atualmente existem 900 cursos de terapia ocupacional no mundo que são credenciados pela Federação Mundial. O Brasil é um dos países membro, né, membro permanente da Federação Mundial. Ele se tornou membro em 1994 e isso permite a ele participar de uma série de atividades e da própria formulação de política da Federação Mundial. Nós temos 2 delegadas brasileiras que regularmente vão aos encontros dos delegados que acontecem a cada 2 anos em um país diferente. E lá se discutem uma série de assuntos acerca do ensino, da pesquisa, da prática, se aprovam documentos que são importantes para a profissão. Então, o Brasil ele participa desses encontros, né, e tem tido uma atuação que é importante, né, e também essa participação nesses eventos também possibilita que os delegados tragam informações para o Brasil
de iniciativas que estão sendo implementadas, né? Por exemplo, a Federação Mundial, ela é membro da Organização Mundial de Saúde. Então, ela também participa, por sua vez, de algumas das formulações, né, e das discussões que são feitas no contexto da própria Organização Mundial de Saúde. A Universidade de São Paulo, né, o curso de terapia ocupacional aqui do campus da capital, ele é credenciado pela Federação Mundial desde 1994. E isso significa que ele foi o curso que possibilitou que o Brasil se credenciasse como membro permanente da Federação Mundial. Existe um pré-requisito, é que algum curso tenha sido reconhecido, e esse foi o nosso curso aqui da Universidade de São Paulo. Esse nosso curso, quer dizer, esse processo de credenciamento, melhor falando, ele acontece regularmente, atualmente a cada 7 anos, e nós estamos, então, inicialmente credenciados até 2024, quando novamente o processo de recredenciamento é feito. Esse recredenciamento, ele tem um aspecto interessante, porque hoje no mundo é muito comum os programas de pós-graduação e alguns países exigirem dos seus candidatos, né, ao programa de graduação ou a exercerem a profissão naquele país, que esses candidatos tenham sido formados em cursos de graduação aprovados pela Federação Mundial. Então, isso significa que os nossos estudantes, eles podem ser contemplados nessas iniciativas que fazem esse tipo de exigência, né, de pré-requisito. Outro aspecto importante de falar é que a Federação Mundial, ela organiza a cada 4 anos, junto com um dos países da Federação, um encontro mundial. Tá? Então, ele é um encontro muito amplo, um congresso mundial muito importante, né? Ele é o grande congresso mundial da profissão. E o último congresso mundial que nós tivemos, né, em 2018, foi na África do Sul. Em 2014, havia sido no Japão, né? O próximo Congresso Mundial, né, está previsto para 2022, para acontecer em Paris, né? Então, já estão sendo feitas todas as organizações para ele acontecer. Em 2010, o Congresso Mundial foi no Chile, em Santiago do Chile, na capital, né? E esse evento foi muito marcante, muito significativo para nós, terapeutas ocupacionais da América Latina, porque, primeiro, foi a primeira vez que nós tivemos um congresso latino-americano, um congresso mundial na América Latina, né? Segundo, porque possibilitou que os outros terapeutas ocupacionais do mundo percebessem características muito próprias da terapia ocupacional latino-americana, né? A sua implicação comunitária, a sua implicação crítica, e, ao mesmo tempo, esse evento possibilitou uma aproximação entre nós, terapeutas ocupacionais latino-americanos. Regularmente, há muitos anos, nós tínhamos já um congresso latino-americano que acontecia regularmente. Mas depois desse Congresso do Chile, esses eventos se tornaram mais frequentes e mais fortes, né? Já antes ao Congresso do Chile, havia sido criada a Confederação Latino-Americana de Terapeutas Ocupacionais, que é uma grande confederação dos países latino-americanos, né? Que, enfim, tem associações de terapia ocupacional que se filiam, então, à CLATO. E a CLATO organiza atualmente, é ela que está à frente de organizar
o Congresso Latino-Americano. Então, desde 2010, né, que nós tivemos esse congresso no Chile, nós tivemos no Brasil um congresso brasileiro em 2011 e junto um congresso latino-americano organizado pela Clato, né? Em 2013, a Clato fez um congresso na Venezuela. Na Argentina, em 2015, houve um congresso argentino importante, que agregou terapeutas ocupacionais latino-americanos também. Em 2016, houve um congresso colombiano que também sediou o Conselho de Delegados da Federação, então ele também foi um congresso que aproximou muito os terapeutas ocupacionais. Em 2018, a Universidade de Santiago de Chile organizou um encontro de terapias ocupacionais do Sul. E ano passado, em 2019, a Clato organizou o Congresso Latino-Americano na Argentina, junto com o Congresso Argentino, né? E novamente foi uma possibilidade de um encontro latino-americano importante. Dessas iniciativas tem surgido uma série de participações, de convênios, né? A Universidade de São Paulo, com isso, tem desenvolvido convênios com alguns dos cursos latino-americanos e também desenvolvido outros projetos. Por exemplo, a gente teve a oportunidade, depois desses eventos, de organizar uma coletânea intitulada Terapias Ocupacionais desde el Sur, Direitos Humanos, Cidadania e Participação, que foram uma coletânea composta de capítulos de vários terapeutas ocupacionais latino-americanos e vários brasileiros, né, dentre eles. Essa coletânea foi organizada, né, por um colega da Espanha, um do Chile, uma da Colômbia, e por duas docentes do curso de terapia ocupacional aqui da USP. Portanto, o que a gente diz é que a terapia ocupacional mundial, ela vem se expandindo, ela vem se consolidando, ela vem ampliando, né, os modos de acompanhamento, de cuidado, de tratamento de pessoas com deficiência, pessoas em sofrimento psíquico, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós temos aí um incremento importante dessa relação dos países latino-americanos, e a gente até poderia dizer dos países do Sul, porque nós temos aí já parcerias também com a África do Sul, né, se formando, e tem sido um momento bastante rico, né, de avanço mundial da área, né, em termos da sua prática, da sua educação, do volume de pesquisas. Há um conjunto importante de periódicos internacionais, quer dizer, dos diversos países, né? Então são periódicos internacionais que a gente tem acesso hoje. E assim a nossa parceria mundial, né, e a nossa internacionalização vai se consolidando, né? Enfim, isso é um pouco do que eu queria falar para vocês, né? Esse é um começo de conversa, vamos dizer assim, e eu espero encontrar com vocês aqui na Universidade de São Paulo, tá bom? Abraços a todos e se cuidem.